Fala galera, hoje a gente vai voar com uma jornalista, mas Serginho, o currículo dela é gigante. Para começar, a gente fala o nome dela, Cíntia Cláudia de Menezes Felsenburg, é assim que fala? Isso mesmo, Felsenburg. Felsenburg, tem o acentinho no E, mas ela é conhecida como Cíntia Menezes, jornalista, apresentadora, produtora de cinema, atriz, modelo, digital influencer, radialista, colunista, psicanalista freudiana. E hoje ela separou um tempinho para vir bater um papinho com a gente. Cíntia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda e vamos voar. Bom, quem agradece o espaço aqui sou eu, né? Por poder falar um pouquinho aí, trocar aí ideias, né? É, nos enriquecermos, né? Com as trocas aqui que a gente sempre faz aqui. Isso é muito importante. Eu agradeço a vocês esse espaço. É isso aí. Antes da gente voar, perguntar para o meu amigo Sérgio Schmidt como é que estão as coisas lá na Serra do Rio de Janeiro. Tá tudo bem por aí, meu parceiro? Paulo Eduardo, tudo calmo, tudo calmo. Ontem deu uma chuva danada, hoje está com previsão, mas acho que não cai não, mas está tranquilo. Bora voar que papo hoje vai render. Mais um daqueles. En- Então tá. Para a gente começar, Cíntia, você é jornalista, então até nos perdoe, porque a gente não é jornalista, nem eu, nem o Serginho. Mas eu quero começar de uma maneira bem leve, bem tranquila, para descontrair, para te deixar bem à vontade. A gente sabe que você tem uma história grande com a Chesf lá, em Paulo Afonso, onde você nasceu, né? Sim. Mas eu queria que você começasse falando para a gente de duas pessoas lá da Chesf. Tem uma terceira que é seu avô, que mandava em tudo lá, né? Mas eu queria que você Quase. falasse de. O É, famoso e temido Tenente Irã. então, eu quero que você fale de outras duas pessoas que também trabalharam lá na Chesf. O moço de olhos verdes, seu Iratã, e Dona Neilma, que amava comer moqueca de peixe e feijão de leite. Isso mesmo. Amava. Fala deles pra gente. Essa é a base da história da minha vida, né? São os meus alicerces por onde eu herdei, né, toda a educação, muito bonita, por sinal. Meu avô, ele chegou em Paulo Afonso com a minha avó, vinda de Ilhéus, minha avó é de Ilhéus, terra lá de Gabriela, e trouxe com ele os filhos. Quando chega em Paulo Afonso, ele chega como tenente do Exército. E nisso a Chessa estava sendo formada e precisavam. Meu avô, muito bem relacionado, ele que fazia toda a recepção, né, de todos que chegavam em Paulo Afonso, ali naquele aeroporto, toda a parte mais forte, né, da administração da Chesf, meu avô que fazia toda a parte de segurança, e ele, como era muito comunicativo, muito empático com as pessoas, meu avô era orador, né, foi do alto grau da maçonaria, era orador, se envolvia com muitas causas assim, convidaram ele para ser chefe da guarda de segurança da Chesf, porque na época estavam formando a guarda. E meu avô vai para a chefe, quando ele muda de patamar com relação à questão da vida dele, com os filhos. E nasce, e aí tem toda a história dos filhos criados ali em Paulo Afonso, na Chesf, e nasce os netos. Eu sou a primeira neta, eu sou a primogênita de todos os netos que ele tem. Hoje, meu avô não se encontra mais entre nós, né? Nem a minha mãe também faleceu, tem 4 anos. Mas temos uma história muito linda dentro da Chesf. Eu costumo dizer que nós fomos criados dentro de uma redoma. Sabe aquela vida de Truman? O povo da Chess mais ou menos vivenciou aquilo ali. A gente estava só não éramos observados. Mas a vida de Truman era tudo muito lindo e perfeito. Eu tive uma infância e uma adolescência cercada de muito carinho, amor, e todos ali na Chess, todos que eram uma grande família. E nós crescemos dentro de um clube só, fazendo as mesmas, né, atividades. Quando a gente cresce, cada um toma um rumo para um determinado lugar e eu escolho Aracaju para vir fazer jornalismo. E o avô, o Serginho, da Cíntia, ele gostava de registrar tudo, tanto que a Cíntia tem um grupo até hoje, que é a Turminha anos 80, onde, né? Fala pra É. gente desse grupo aí. Então, Paulo Afonso ele foi formado por grupos, né? Que a gente chama de cada um tem a sua tribo. Só que assim,
Em relação à questão de idades, meu avô, não, meu avô registrava tudo, gente. Meu avô gostava de esporte demais. E ele me fez entrar no karatê. Ele gostava de Bruce Lee, né? Então, eu fui a primeira neta, eu tinha que fazer karatê. Fiz karatê. Chegamos a fazer até filme de karatê na época. E meu avô registrava tudo, ele gostava de passar aqueles slides. Ele tinha slide, passava as fotografias na parede, e ele reunia toda a família ali em volta dele. E nós crescemos assim. E com tudo registrado. Quando eu vou lá na casa da minha mãe, tem lá vários álbuns de fotografia, está tudo registrado. Não tínhamos, não tínhamos o celular, né? Para registrar naquela época, mas meu avô registrava em fotografias e transformava em slide. E você vê, Esse sabe o que é slide mais legal? pequenininho que a gente colocava assim, e saía Colocava para projetar na passando. parede, né? Juntava todo mundo, a família. Hoje é dia de slide. Aí ia todo mundo para casa dele, os filhos todos, né? Eles são 5. E todo mundo ia para lá e ele ó, passava os slides, sem falar nos cinemas. Que vovô, na época, ele foi diretor do CPA, do clube, né? Do Clube Paulo Afonso. Ele foi diretor social e ele que fazia as escolhas dos cinemas. Tinha um cinema dentro do clube, que era onde tinha as festas, os bailes, e ali fechava tudo e tinha um telão do cinema. E eu assisti muito projeção de cinema lá de cima. Eu era pequenininha e ele gostava de filme de Drácula, e eu já assistia filme de Drácula, desde pequenininha lá em cima. Então, meu avô também era assim, ele tinha essas criatividades. Eu lembro do filme Terremoto, não sei se vocês lembram, meu avô mandou botar extra, um som de áudio assim do lado, para quando tivesse o terremoto, as pessoas tivessem a sensação de que estavam dentro também do terremoto, um barulhão dentro da sala de cinema. Então, meu avô era essa pessoa dinâmica, muito comunicativo, amigo de todos, né? Muito solidário. E foi nesse ambiente que eu cresci, de muito amor, de muito acolhimento, muito carinho e de muito caráter. Meus pais são de muito caráter. E aí a gente cresceu Moço do nesse olho ambiente. verde. O Olho moço do verde, olho meu avô tem verde. olho, meu pai tem um olho Seu pai, verde. né? É meu pai. Se a gente está falando do seu avô, dos seus pais, vamos falar um pouquinho da sua avó, né? Da matriarca que juntava todo esse povo. Sim. Que lembranças que você tem das feijoadas de domingo na beira da piscina, que ela Nossa, começava a ele fazer foi no longe. sábado? Ele foi longe. Olha, Paulo, ele foi longe. Sérgio, aliás, Sérgio, ele foi longe. Nossa, muito bom. Minha avó realmente era a matriarca. Ela que reunia tudo. Tanto que depois do falecimento dela foi assim, foi muito ruim mesmo. Né? A família começa a desagregar, né? Um pouco. Porque os domingos não são mais reunidos ali em torno. Mas minha avó preparava a feijoada no sábado. Minha avó preparava a feijoada no sábado. E ela dizia assim: vocês vão para a festa à noite. Quando vocês voltarem, eu não quero que toquem na minha feijoada, senão vai azedar. E todos os domingos tinha essa feijoada da minha avó. Minha avó era uma exímia cozinheira, baiana, lá de Ilhéus. Então, ela traz toda essa carga, né, aí meus tios e minhas tias puxaram muito. A minha mãe não, minha mãe partiu mais para o trabalho fora, assim. E minha mãe realmente não tinha essa... Cozinhava tudo, mas eu tenho uma tia que puxou a ela, perto da cozinha. Então, eu se reunia ali na piscina, de fato, todos os domingos, feijoada. E vovó dizia, não entre na piscina depois da feijoada que vai dar problema. A gente, ó, na piscina depois. Eu falo isso até hoje, porque minha mãe também era baiana e ela falava isso, tinha que dar um É, tempo. não, mas não dava não. A gente enrolava ali, comia, do jeito que comia, pulava na piscina. Se não Ah, era dá. uma farra. E meu avô agregava não só a família, meu avô agregava os amigos. Meu avô abraçava os amigos. Aqueles que chegavam de fora para morar em Paulo Afonso, meu avô abraçava. Nós tivemos uma vizinha que meu avô ali tomou como família e cresceu conosco como família. Até hoje nós somos muito amigas, né? Veio com 3, foi muito amiga da minha mãe, e ali entrou na família. Então meu avô tinha isso. Por exemplo, no Natal, meu avô presenteava todos, né? E já ficava naquela expectativa. E presenteava também as pessoas que iam para participar do Natal. Amigos que a gente convidava, era uma grande festa. Começava ao acordar. A festa do Natal da gente começava ao acordar. Íamos todos para a casa da vovó e ficávamos ali até a noite preparar tudo. E os convidados também tinham os presentes. Então, meu avô sempre preparava presentes para os convidados.
Me permitam uma coisa, agradecer a nossa parceira Anibele e Nibele é um Alvine, amor. a galera da Rocket Art, né? Vocês têm que falar com a Cíntia, tá aqui, ó, tá aqui falando com a gente, né? A A- Nibele é um amor. Sou fã Ela daquela é. menina. Nossa, sou fã. Aproveitar, já falamos do Dr. Zanoni, né, que é o filho mais velho da Cíntia. Aproveitar, Sim, mandar um abraço também, né, para o seu anjo azul, o João Pedro, e para o João. Isaac, né, os Meu meninos, caçula. seu caçulinha, mandar um beijo para a Karina, a irmã dela, Minha e irmã, para, Karina. como é que é o nome da outra? Natari? Natari. É o Natari. nome do meu pai, o contrário. É verdade. Iratã Iratã. Natari. Ele ficou lá botando o nome dele como quando disseram assim, é outra menina. Aí meu pai, naquela época não tinha ultrassonografia para saber o sexo, não. Aí meu pai olhou e ficou mexendo no nome dele. Ele fez, vai ser meu nome ao contrário, já que não veio menino para botar Iratã filho, né? E aí ele colocou Natari. Natari. Tá tudo certo. Um beijo para as irmãs, então. Agora eu quero te perguntar uma outra coisa. Que lembranças você tem, e aí você vai dividir com a gente, da escola Adosindo Magalhães de Oliveira? Nossa, adozindo vem na minha memória uma doce memória, né? São as memórias afetivas lindas que eu tive na Adozindo, foi a minha primeira escola. Foi quando eu comecei ali no. A gente começa. Naquela época a gente começava com 7 anos, né? 6, 7 anos ali, que era a idade certa e ideal para se começar, né, na escola para alfabetizar. E o Adozindo, eu me lembro da minha lancheira, aquela lancheirinha de antigamente que tinha um suquinho, que ficava com aquela cabecinha do lado de fora, o copinho, e o lanchinho do lado, as merendas e meu lanchinho, vou comer, para ficar fortinho e crescer. Foi essa minha lembrança mais doce agora do Adozindo. Me Memória emocionei. afetiva. Ah, que bonitinho, Serginho. Memória Me afetiva é tudo de emocionei bom. agora. A primeira coisa que eu vou fazer quando a gente terminar é mandar uma mensagem para a Anibele e falar assim: fiz a Cíntia Menezes chorar. É mesmo, fui longe agora. E só para É. completar a informação, Serginho, Adosindo Magalhães, homenagem ao primeiro diretor administrador do Chesf, lá em 1950. Vou te levar então para outro, só que um pouquinho mais para frente da sua história. Que lembranças você tem do dia da sua festa de debutante, naquela valsa com o tio Silva? Vocês querem me fazer chorar. Eu sou muito emotiva. Tio Silva, o pai do meu primeiro namorado. Mano. E tio Silva faleceu tem pouco tempo. Tem pouco tempo que tio Silva faleceu. Foi uma pessoa que era muito amigo, né? Dos meus pais. Tio Silva, a esposa dele. Muito amigos dos meus pais. E a gente, é como eu disse a você, nós convivemos ali como uma grande família, né? Todos muito dentro do CPA, nos grandes bailes das grandes orquestras. E tio Silva, ele foi APA, foi administrador da Chesf também, professor, né? Professor Silva foi também professor. E ele era uma pessoa admirável, admirável. Tem 3 filhos homens, né? Igual a mim, eu tenho 3 filhos homens. E tio Silva fez parte da toda a minha infância e adolescência também, porque tudo que tinha de festas, de organizações de festas mini, eu me lembro da gente num lugar chamado, que era um lugar onde eles iam jogar toda sexta-feira, e nós íamos, as famílias ia também, as crianças ficavam brincando, eles ficavam jogando, depois tinha sempre um churrasco e um bingo. Eu me lembro muito desse bingo que tínhamos lá. Clube, não é o Clube dos Velhinhos, que tem também o tal do Clube dos Velhinhos, né? Era muito bacana, era o Clube dos Velhinhos mesmo. E ali a gente se confraternizava, todas as famílias de Paulo Afonso. É por isso que eu digo que nós somos uma grande família. Quando alguém falece, quando alguém vai embora, a gente se sente demais. Tio Silva foi um deles. Vai daí um pouquinho para a gente deixar a Cíntia se recuperar um pouquinho, velho. Pois é, eu vou deixar parar de maltratá-la um pouco, vou um pouco mais leve, Paulo Eduardo, que você está maltratando muito ela já de largada. Aí deixa eu te falar, deixa eu complementar sobre os 15 anos. 15 anos meus foi realizado lá na casa do meu avô, na piscina e na parte da frente.
E meu avô, claro, orgulhosamente, primeira neta, foi apresentar a todos os amigos. Então, foram mais amigos de meu avô e de minha mãe do que os meus. Mas teve a valsa, na qual eu dancei com os meus tios, dancei com o tio Silva, né? E com alguns amigos do meu avô. Foi muito bacana. Então, Cíntia, eu vou virar um pouquinho a chave. Eu vou nessa coisa. Você é uma mulher multifacetada profissionalmente, né? Então, tipo, você tem o jornalismo, você tem a moda, você tem o cinema, você tem a música, ou seja, você tem a psicóloga. Então, tipo assim, o que que você acha que tem de fio condutor entre essas coisas todas que você fez? Porque a gente fala tanto de transição de carreira hoje em dia, né? Hoje a galera mais nova pira quando a gente fala de transição de carreira. E a gente aparentemente transita muito tranquilamente entre as coisas. Então, o que você acha que tem, que pode estar ligando isso tudo? A vida ela é muito engraçada. Eu sempre, desde pequenininha, eu sempre gostei de arte, sempre gostei de dançar, sempre gostei de cantar, sempre gostei de fazer presepadas, e no colégio não era diferente. Tudo que era de apresentação, eu estava lá na frente. Não negava nada. Todos os desfiles cívicos eu estava lá, ou com a bandeira, ou com escudo, ou sem escudo, estava lá. Até porque meu avô era entusiasta dessas questões e eu também fui. Então, eu sempre fui muito envolvida com essa questão de arte. E aí, sempre gostei de desfile, né? Meu sonho era estar numa passarela. Eu ia para os desfiles de moda e ficava olhando e dizia, um dia eu vou estar lá em cima. E nisso aconteceu. Nos meus 14 anos, 14 para 15, apareceu o primeiro professor de moda, eu quero registrar aqui, Gil Moraes, lá de Pernambuco, um grande instrutor de passarela. Ele foi fazer um curso levado por uma grande empresária, dona de uma boutique. E imediatamente minha mãe me colocou para fazer esse curso. Me destaquei, claro, né? No curso. Fiquei no melhor grupo, o grupo G, e ele sempre dizia assim: Cíntia seria eu como mulher. Ele sempre dizia isso. E ali eu comecei a desfilar entre os meus quase 15 anos e fui, até que tem uma hora que você tem que fazer vestibular. Paulo Afonso, na época, não existia tantos cursos como hoje tem até curso de medicina. E aí eu optei por vir para Aracaju, porque é uma cidade que eu já conhecia, passei minha infância vindo para cá. Meu avô é sergipano, né? Meu avô é sergipano. Embora eu não tenha nem tantos traços assim. O pessoal diz que sergipano não parece comigo, mas até que tem, viu? O povo diz que não. E aí eu vim para cá e estudei jornalismo, mas continuei fazendo tudo que eu fazia, de desfile. Eu fui desfilando, continuei fazendo propagandas. E aí eu entro na faculdade, continuo fazendo essas coisas. E aí, quando eu saio da faculdade, eu casei. Aí eu ainda fiz alguma coisa grávida, mas aí parei, porque aí eu comecei a mudar de estados. Fui para outros lugares acompanhando a família, né? E mudando para um canto, para outro, para outro, para outro. Quando eu volto a Aracaju, acho que 16 anos depois, os meninos já um pouquinho maior, comecei ali, recomecei aqui em Aracaju. Para mim não foi fácil, porque eu vim do Rio. Morei muitos anos no Rio. Vim do Rio, e aí eu senti. Quando eu retornei, eu senti de novo a mudança de tudo, de comportamento, de tudo. Mas, enfim, fui adaptando. Eu vendo os meninos crescer, eu digo assim, gente, eu preciso voltar a fazer alguma coisa por mim, porque daqui a pouco os meninos vão crescer e eu vou ficar uma mulher frustrada e triste dentro de casa. Eu sou muito dinâmica. E aí foi quando eu chamei uma amiga minha, que estava fazendo curso de fotografia, de minha filha, vem cá, eu vou começar por onde eu parei. Ela fez umas fotos, mandei para as agências, comecei a modelar de novo, comecei a fazer propagandas e tudo mais. Aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, eu conheci uma pessoa muito importante que me ajudou muito, que foi um psicanalista, chamado Marcos Souza, e ele me deu a oportunidade de fazer o curso. Aí eu disse, eu vou fazer o curso. Aí ele disse, por que você não monta um programa de entrevistas? Eu resisti ali a priori. Ele fez, eu faço o primeiro com você e você vai embora. Ele fez o primeiro programa comigo, e aí depois o Entrevistas deslanchou, né? Que é o Entrevistas. Entrevistas, que tem um sentido, né? São vistas diferentes, pontos de vistas diferentes. Isso. Então, pegando esse gancho, aproveitando, como é que porque a gente viu lá que tem muita semelhança de alguns convidados com a gente. Então, você teve Hum, Menescal, você teve os garotos, o Romário, André Romário, Leandro Romário, Kiko Zambianchi, Kiko Zambianchi. Como é que é o teu. Trico.
Derico. 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 Pois é. Como é que é teu critério, mais ou menos, de seleção? Depois a gente conta o nosso. Quando eu comecei a fazer o programa, eu disse, não, vou trazer toda entrevista interessante, seja ela na área de moda, na área de gastronomia e algumas celebridades. As primeiras que apareceram para mim foi Ingra Liberato, Carla Vise, da banda Cheiro de Amor, e começou a vir. Foi fácil, porque nessa época da pandemia, os artistas estavam dentro de casa, né? Estavam dentro de casa. Então, eles começaram a topar, a aceitar, a fazer entrevista, que não fosse só da Globo, né? Então, começou a vir. Só que a pegada começou a ficar mais para o lado artístico mesmo. Uma hora ou outra eu trago alguém fora da área artística, que não seja músico, que não seja cantor, ator, atriz. Eu estou tentando trazer, por exemplo, eu entrevistei já, essa semana eu entrevistei a Lisa Gomes. Ela é a primeira, ela é repórter do SBT, primeira trans, né? A primeira trans que ganhou notoriedade assim em TV aberta. Trouxe ela, já entrevistei Gardênia Cavalcante, que tem um programa muito famoso lá no Rio de Janeiro, né? Vem com a gente. E entrevistei como é o nome dele? Silvestre, aquele correspondente da Ednei, Globo. O Ednei. O Ednei. Ednei Silvestre, que foi aquele correspondente da Globo durante muitos anos lá nos Estados Unidos, tudo, e que deu até um frio na barriga quando eu fui entrevistar ele, porque eu acho ele assim. Então... A gente Né? Tem passou por pessoas que isso você traz, por exemplo, Roberto Menescal, quando eu trouxe, ele... mas era uma pessoa tão maravilhosa que foi muito simples, muito fácil fazer. Então, os critérios não existem muitos critérios. Por exemplo, existe o fato de que, assim, por que você não faz com pessoas que são novas? Eu faço. Mas, assim, tem que ter um conteúdo muito bom para poder vir, para poder falar. Eu recebo muita gente, assim, que me pede para fazer. Eu digo, não, uma hora a gente faz, né? Porque, às vezes, o conteúdo não é. Eu trouxe um dia desse um cantor chamado Dizon. Ele é novato, ele está começando, mas ele está explosivo já. O Dizon está explosivo já. E aí eu trouxe ele para uma live, tanto que foi uma notoriedade absurda, entendeu? Porque a gente também não é assim, eu não monetizo. E aí trazer pessoas que também não venham a agregar também ao programa, eu tenho tanta coisa que eu faço também, que eu preciso correr atrás daquilo também que me dê um retorno, entendeu? Não é questão de, porque... não é. É uma questão mesmo assim, eu preciso também ter um retorno. Então, assim, mas eu trago pessoas que já estão com um trabalho, pelo menos, para ser divulgado muito bom, né? E eu também não tenho, estou diminuindo muito a questão das lives por conta dos projetos de cinema que eu estou aí.